O último especial do South Park nos Estados Unidos foi praticamente um evento televisível no nível do último episódio do Breaking Bad. Um monte de gente nos Estados Unidos parou para ver o que eles tinham a dizer sobre lacração, principalmente o pessoal da internet. Por isso que digo prostitutas, elas... Nos últimos tempos tem acontecido uma verdadeira guerra contra o humor no Ocidente. Aqui no Brasil a gente já teve alguns políticos tirando vantagem para chegar mais perto do fascismo e implementando leis contra contar piada, trazendo de volta a censura que a gente tinha na época da ditadura. Já nos Estados Unidos não tem lei, mas tem muita gente com medo de falar qualquer coisa. Matt Stone e Trey Parker, os criadores e escritores do South Park, têm sido vistos como os bastiões da resistência contra a censura nos Estados Unidos. Mesmo antes do especial, a gente já tinha um monte de blogueiros e youtubers fazendo especulações e vídeos sobre os trailers e as promoções do episódio. E agora, depois do episódio, temos um monte de gente falando sobre esse episódio. Muitos deles com papos do tipo a destruição que os lacradores sofreram em Hollywood, principalmente a Disney e a Kathleen Kennedy, que está à frente lá dos Lucasfilmes e é responsável pelos novos Guerras nas Estrelas. E eu fico meio que curioso com esse negócio da palavra destruição, que parece que o pessoal tem uma obsessão de usar isso. A pessoa destruiu a outra porque ele respondeu alguma coisa, corrigiu o que a pessoa falou, ou destruiu, coisa, sei lá, nada a ver. Bom, voltando ao que eu tava falando, o pessoal andou fazendo um monte de vídeos sobre esse especial do South Park. E sinceramente eu tenho que dizer que muitos desses vídeos aí, o pessoal andou fazendo sem nem mesmo ter assistido o episódio, colocando ideias que eles achavam que iam aparecer, porque na realidade teve tanta coisa nesse episódio que não deu tempo para falar tudo que o pessoal queria ou que em muitos casos acharam que foi dito. Por isso, seguindo uma sugestão, eu vou fazer aqui um resumão do episódio para quem não assistiu, com o auxílio do meu irmão que mora lá nos Estados Unidos, dando um aval cultural para explicar coisas que estão fora do escopo do... Meu Deus do céu, eu usei a palavra escopo. Continuando, que estão fora da alçada, eu usei a palavra alçada, o que tá me dando hoje? Reformulando, meu irmão que mora nos Estados Unidos, ele deu umas dicas sobre elementos culturais americanos que o pessoal aqui no Brasil pode não pegar e pode não fazer muito sentido. O especial tem praticamente 1 hora, mas eu digo que as ideias são tão boas que dava para fazer um arco com uns 8 episódios. A história começa na casa do Eric Cartman, só que no lugar do gordinho nós temos uma mulher negra de atitude e empoderada. O episódio já começa fazendo uma referência racial ao KFC, que no Brasil passa batido. Lá nos Estados Unidos tem um negócio de relacionar a raça, principalmente a raça negra, com determinados alimentos, como que suco, refrigerante de laranja, melancia e, é claro, galinha frita. Essas figuras de cera representam como pessoas intolerantes rotulam as minorias. Aqui temos um negro comendo galinha e melancia, um estereótipo que ofende os afro-americanos. E acredito que o pessoal já tenha visto a série do Kenan e Kel, onde o personagem do Kel era obcecado por refrigerante de laranja, e isso era um tremendo de um estereótipo racial para muitas pessoas considerado ofensivo e que passou completamente pela cabeça dos brasileiros. Continuando, a Eric Cartman, afro-americana, xinga a mãe dela exatamente como o Cartman faz. A mãe dela, nesse caso, é a mesma mãe do universo principal. E como já é tradição, ela vai lá para o ponto de ônibus, onde ela encontra os seus 3 amigos, também substituídos por mulheres de atitude empoderadas e que reclamam do patriarcado. O Stan se transformou numa mulher latina, o Kyle numa mulher indiana e o Kenny numa oriental. Todas indo para o ensino básico como os 4 personagens tradicionais, não só tirando o sarro da substituição de personagens por mulheres, como também tirando sarro daqueles teen dramas onde eles colocam personagens de 14 e 15 anos sendo interpretados por atores de 30.
E eu adorei o design das garotas, super detalhado, cheio de coisa, principalmente as poses que elas sempre ficam nas mesmas poses. Eu achei a escolha das poses genial. Aqui temos a clássica troca de insultos entre o Cartman e o Kyle, só que nesse caso o Cartman falando do fato dela ser uma indiana ao invés de ser um judeu. How do you get your mom arrested for child abuse? She wouldn't let you stay home and play Baldur's Gate 3, huh, fat ass? Who you calling fat, you heathen bitch? E a Cartman chama ela de Hitten, que é um negócio tipo pagã. Pra quem não sabe, pagão é uma pessoa que não é cristã. Fora isso, o diálogo é exatamente o mesmo que seria entre os quatro, só que com 4 mulheres diversas, empoderadas de atitude. Detalhe pro fato que a Kenny asiática não mudou a preferência sexual e fica falando dos peitos da Tammy Mullins. Então ela é uma lésbica, o que faz dela mais diversa ainda. Imediatamente o Cartman acorda, ele tá tendo um sonho, onde ele e os outros foram transformados em mulheres empoderadas de atitude. Aí ele fala que anda tendo pesadelos, onde todos os amigos dele vêm sendo substituídos por mulheres empoderadas diversas e de atitude, e ele já pede para a mãe dele dar uma olhada debaixo da cama para ver se tem algum executivo da Disney. E é claro, principalmente a Kathleen Kennedy. O Cartman até parece um daqueles youtubers que falam como se vivessem com medo do que a Disney vai fazer. E aí, no lugar da tradicional abertura do South Park, nós temos uma abertura que parece até o logo da Disney, adaptado para o South Park, para ninguém ter dúvida de que eles estão tirando sarro da Disney. E embaixo, numa referência ao Homem-Aranha e todos os outros filmes e séries sobre multiverso, nós temos o título do especial Entrando no Panderverse, que em português seria alguma coisa tipo Condescendente Verso ou Indulgente Verso. Na dublagem ficou meio que estranho, porque tem hora que eles falam Panderverso, tem hora que eles falam Lacraverso. Eu preferi o Lacraverso, mas sei lá. Então começa a segunda trama do especial. O Randy Marshall acorda os filhos dele e parece que vai ser um daqueles típicos episódios onde o pai está revoltado que os filhos da nova geração não sabem fazer nada e que ele vai ensinar o pessoal como fazer trabalhos manuais. Isso é basicamente um episódio obrigatório em seriados familiares, só que como é South Park, eles vão por outro lado. E em vez do Randy Marshall ensinar os filhos dele como consertar alguma coisa, ele chama o faz tudo para consertar a porta do fogão da cozinha. Então hoje eu vou ensinar vocês a consertarem as coisas. Estão vendo isso? Viram? A porta do forno está quebrada. O que a gente faz, Shelley? Não faço ideia. E então agora a gente pega o telefone celular e a gente liga para um faz tudo, ok? O faz tudo aparece, só que tá faltando algumas peças para consertar a porta. Então ele fala que vai colocar o Randy Marshall numa fila, porque ele tem um monte de gente pedindo coisas e vai voltar com tudo outro dia. Aí o Randy fala, não, crianças, eu vou resolver tudo. E oferece uma caixinha pro cara. E o cara fala, não, atualmente todo mundo da geração do Randy não sabe fazer trabalhos manuais. Tá todo mundo precisando de faz tudo para os trabalhos manuais e eles estão pagando caixinhas extremamente gordas. Então descobrimos qual é a segunda trama do episódio, que são os adultos que dedicaram suas vidas aos estudos e nunca desenvolveram habilidades manuais. Então vamos ao psiquiatra, onde o Cartman explica toda a situação do movimento woke tomando conta de Hollywood, principalmente da Disney. Aí ele fala do sonho dele, onde está todo mundo sendo substituído por mulheres diversas, e a Kathleen Kennedy, que é uma versão do Eric Cartman, falando que quer que eles coloquem mais mulher lésbica, mais gay, e faz tudo ser mais chato. E todo mundo, não, Kathleen Kennedy, por favor, para de deixar tudo chato. E daí o Bob Iger, que é o chefe executivo da Disney, desesperado, estão fazendo um filme pior que outras ações estão caindo. Aí temos um maravilhoso psicólogo que fala, não, Eric, não precisa ter medo de ser substituído por mulheres diversas. O que você precisa ter medo é da inteligência artificial que está substituindo os nossos empregos. Mas para evitar os problemas com a inteligência artificial, precisa ir para a escola, estudar bastante e arranjar um emprego de elite que nem o dele de psiquiatra.
Fundindo as duas tramas, dá um problema elétrico no escritório do psiquiatra e ele chama o faz tudo, que também está ocupado demais para perder tempo com minúcias para ajudar ele. Ele tenta oferecer uma caixinha, mas o pessoal já ofereceu caixinhas milionárias. Aí nós temos aquele negócio do psiquiatra falando pro Eric Cartman estudar para arranjar um emprego de elite e voltando para morder ele na bunda. Onde ele oferece de graça umas sessões de terapia pro Faz Tudo e o Faz Tudo responde que ele já tem um aplicativo de terapia. Não, obrigado. Eu faço terapia com o aplicativo Freudbot IA. Ou seja, o psiquiatra foi substituído pela inteligência artificial. Aí temos que virou noticiário onde o repórter tá falando que ninguém mais sabe fazer porcaria nenhuma e tá todo mundo dependente dos faz-tudos. Nessa daí a Siri fala pro Randy ir até o Home Depot ver se ele consegue contratar um imigrante. Quem já viu alguns outros episódios do South Park e coisas em geral já deve saber que lá nos Estados Unidos tem esse negócio. Essas lojas de Home Depot, muitos imigrantes eles vão para esses lugares, ficam sentados esperando fazer trabalhos manuais, seja para empreiteiros ou até mesmo pessoas normais que estão precisando de um faz-tudo. Só que nesse caso, quando chega lá, os empreiteiros e os faz-tudos já chamaram todo mundo para serem empregados. Os faz-tudos agora estão ricos e não tem ninguém para fazer os trabalhos do pessoal. No lugar dos imigrantes tem um monte de gente estudada, desesperada para ter alguém que faça algum trabalho manual para eles. Enquanto isso, na escola, o Cartman está tentando alertar os amigos dele dos sonhos deles e dos perigos do Panderverse. E maravilhosamente o Stan fala como que esse negócio de multiverso tá uma porcaria, já encheu o saco e é coisa de escritor vagabundo que não tem ideia. Então temos um momento onde o Kyle é finalmente sugado pro Panderverso e substituído pela Erika Cartman. Opa, agora que eu me toquei, desculpa aí. E substituído pela Erika Cartman afro-americana. E antes de ser sugada para o outro universo, a Erika Cartman já vem com aquele papo de negro racista, de que, não se pode ser racista contra o branco, e imediatamente ela vem com um papo racista. Coisa que vem acontecendo bastante aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos explodiu, que tá um racismo sistêmico contra branco terrível. Opa, corrigindo afro-americanos racistas. E Eric Cartman no Panderverso descobre que por lá todo mundo é mulher diversa. E no nosso universo, o Stan, o Kyle e o Kenny encontram a Erika Cartman. Só que eles não acreditam no papo de multiverso e novamente reclamam que já deu tudo o que tinha que dar, tá virando coisa de escritor preguiçoso e enchendo o saco. Enquanto isso, lá no Home Depot temos uma situação inversa, onde o imigrante que mal fala inglês manda os profissionais graduados caírem fora de lá porque eles estão fazendo uma má imagem do lugar. Aqui revoltado, o Randy Marshall faz uma reclamação de um fenômeno que está acontecendo nos Estados Unidos, que são os graduados de faculdade não fazendo tanto dinheiro quanto o pessoal dos trabalhos manuais. Acredito que quem assiste filmes e séries de TV já está por dentro de como funciona o esquema de faculdade nos Estados Unidos. As faculdades elas são extremamente caras, as melhores são as mais caras que tem. Tá cheio de filmes e seriados de televisão onde mostram que os pais economizam para os filhos irem para a faculdade desde que eles nascem, ou então que eles fazem empréstimos, hipotecas absurdos que vão ficar anos e anos pagando a faculdade. Assim como na cultura brasileira se tem a ideia de se estudar, prestar um concurso e conseguir um emprego público de alta estabilidade, lá tem a ideia de você fazer a faculdade e arranjar um emprego com um salário alto. O negócio é que, conforme os Estados Unidos foi se estabelecendo, a quantidade de gente fazendo faculdade foi aumentando, o negócio dos empregos não ficaram tanto assim. Por exemplo, um médico ele estuda por volta de 10 a 12 anos
e termina com uma dívida de 200 a 400 mil dólares que ele vai ficar anos e anos pagando. Só que nessa daí, as funções básicas como construção, encanamento e coisa e tal, acabaram se tornando escassas e aquele negócio da oferta e da procura. O que tiver mais gente precisando e menos gente fazendo é o que paga mais. Então chegamos numa condição que enquanto o médico trabalha de 10 a 12 anos, o encanador trabalha assim, uns 2, 3 anos, ao todo o curso profissionalizante dele sai uns 15 mil dólares e ele já começa ganhando uns 100 mil dólares por ano, que está equivalente ao salário do médico e nem ao médico iniciante, o médico que já está estabilizado. Esse episódio não está exagerando, existe gente desse negócio dessas empresas de construção, de prestação de serviço, tem gente que ganha 200 mil dólares por ano. Isso daí é em 2 anos, R$1 milhão. Então nessa revolta a turma decide atacar a universidade. Então eles vão brigar, xingar com a universidade e decidem atacar a universidade com uma catapulta. Faculdade maldita! Faculdade de merda! Faculdade filha da puta! Ei, ô faculdade! Sabe o que você é? Você é uma fraude! Faculdade é uma fraude! Só que ninguém sabe montar uma catapulta. E eles têm que chamar de novo, faz tudo para fazer isso. E eles juntam lá uns 20 mil numa vaquinha para chamar o cara, tornando o cara cada vez mais caro e dispendioso de usar. E a melhor parte, quando eles finalmente estão com a catapulta e atacam a faculdade, a pessoa da faculdade chama lá, faz tudo para ir lá e consertar o estrago da faculdade. Ou seja, o cara tá ganhando dinheiro dos dois lados. Tá ganhando dinheiro montando a catapulta e tá ganhando dinheiro consertando os estragos da catapulta. Aliás, aqui no Brasil tem um seriado Trabalho Sujo, Dirty Jobs, da Discovery, que dá para ver esse tipo de coisa. Mike Howe, o apresentador desse programa, ele criou uma fundação para ajudar os americanos a encontrar gente que saiba fazer esses trabalhos manuais de tanto que é a demanda. Enquanto isso, a Erika Cartman reclamou pro diretor PC que os meninos não estavam ajudando ela e ele chamou eles na sala dele para dar uma bronca. Tá, entendi. Trocaram Cartman por uma mulher não padrão e vocês não curtiram. Não é que a gente não curtiu, é que você não acha isso estranho? Eu não vejo nenhum problema nisso. E se acham que o Cartman não pode ser uma mulher negra, o problema são vocês. Os meninos até tentam argumentar que aquilo é absurdo, não faz o menor sentido, mas a única coisa que o diretor PC vê é que eles estão indo contra uma mulher negra e obriga eles a ajudarem a Erika Cartman, ou então vão ficar de castigo. Cara, que porra que tá acontecendo? Deixa que eu vou te explicar. Vocês acham que sua cultura branca tá sendo ameaçada e revidam com racismo? E se vocês falarem mais uma vez que uma Cartman negra não faz sentido, vão pegar 3 semanas de castigo. Agora saiam da minha sala! Aí os moleques percebem que tem gente que não tá nem aí pra essa troca do Cartman e começam a ficar incomodados. Enquanto isso, mostram que no Panderverso todo mundo é mulher diversa e empoderada. Opa, e agora um adendo sobre o Mulher Diversa, que aqui na dublagem brasileira ficou muito bom que eles colocaram mulher não padrão. Eu tava sonhando que tinha me trocado por uma mulher não padrão. Não existe isso de executivos da Disney substituírem quem você ama por mulheres não padrão reclamando do patriarcado. Na versão original, eles usaram o termo diversa, que aqui eu não traduzi, né? Eu também dei aquele negócio que eu falei mulheres diversas. É o próprio termo usado no especial original. São mulheres de diferentes etnias, nacionalidades e não são brancas americanas. Os Estados Unidos têm um nível de segregação cultural que o brasileiro nem é capaz de imaginar, muito menos entender. Por isso que tem aquelas coisas que a gente vê nos filmes deles falando, né? Do afro-americano, nativo, americano, indo-americano, que é o pessoal que é da Índia, asiáticos americanos. E
praticamente só branco que é americano. E mesmo assim, ainda existem algumas subcategorias entre os europeus, como os espanhóis, você encontra ítalo-americano, greco-americano e por aí vai. O negócio de mulheres não padrão que colocaram na dublagem em português ficou ótimo, mas não é exatamente o que ele quer dizer quando ele diz o mulheres diversas na versão original. Tem esse fator cultural a mais que eu expliquei. Agora, voltando ao universo 216B, o Panderverso, na escola elementar, onde só tem mulher adulta não padrão, o Cartman está lá sofrendo quando chega a professora, que vai dar uma aula sobre a exclusão feminina sob o patriarcado masculino, quando ela percebe o Eric Cartman, aquele menino branco, gordo, no meio das meninas, e está todo mundo também estranhando e reclamando que branco hétero entra onde eles querem. Então a Stan Latina fala que a Erika faltou na escola e mandou esse moleque gordinho no lugar dela porque ela quer ficar jogando Baldur's Gate 3. Detalhe, não é jogo para criança. Então acabam chamando 2 policiais negras para levar o Cartman embora. Quarta série. Aí temos uma outra tiração de sarro da Disney, com o diretor deles, o Bob Iger, fazendo uma reunião para descobrir o que está acontecendo de errado. E eles vêm fazendo o mesmo filme de novo, sempre aumentando a lacração e o filme não está dando dinheiro. E temos a Suprema que o Bob Iger fala, então nós temos que aumentar a lacração. E aqui chegamos ao ponto principal dessa sátira para mim, que é que todo mundo da diretoria começa a jogar a culpa em cima da Kathleen Kennedy. Faz semanas que ela tá totalmente diferente. É verdade. Mas e se essa mulher for uma outra Kathleen Kennedy? Então surge a teoria de que talvez eles lacraram tanto que eles abriram um buraco no lacraverso e trouxeram outra Kathleen Kennedy no lugar da Kathleen Kennedy. Lembrando que eu já tinha falado que às vezes na dublagem eles chamam de lacraverso. E eu tô falando dos dois, tô falando tanto da versão dublada quanto da original. E aí aparece a Kathleen Kennedy, que é um Eric Cartman de peruca, e já fica mandando colocar uma mulher lésbica sem graça e fazer o filme mais chato. Aí é a ordem dela para todas as produções. Coloca uma mulher lésbica sem graça e faz o filme mais chato. Algum problema, pessoal? Nenhum problema, senhora Kennedy. A gente tava aqui pensando no que fazer com o filme novo do Príncipe Eric. Coloca uma mulher lésbica. Coloca uma mulher não padrão e sem graça. Mas, senhora Kennedy, o Bambi é um filhote de cervo. Foda-se, servo. Coloca uma mulher lésbica. E a minha última nota cultural foi por uma piada no restaurante, onde a Kathleen Kennedy, Eric Cartman, ela pede no restaurante a lesbian chick, que o pessoal não conseguiu traduzir. Eles colocaram ela pedindo uma mulher lésbica. Prontinho, senhora Kennedy. Linguine ao molho de marisco. Com licença, eu pedi pra colocar uma mulher lésbica no prato. Sim, o chefe não entendeu muito bem o que a senhora quis dizer. Eu quis dizer, coloca uma mulher lésbica na porra do meu prato! Eu quero sem graça! Nos Estados Unidos você usa a contração de galinha, chick, no mesmo jeito que no Brasil seria mina. É uma forma de você, uma gíria para você falar de garotas que lá não tem um conteúdo negativo. Aqui no Brasil você chama uma menina de galinha, meu Deus do céu, né? Eu até lembro de uma entrevista com Orlando Vigiani, que ele fala que quando chegou De Volta para o Futuro para eles dublarem, foi um negócio assim, fazer muito rápido, apressado, e tem uma sequência que eles chamam o Marty McFly de franguinho. E na época, a conotação de frango não era de covarde, era tudo menos covarde. Ele não gostou que na dublagem eles colocaram o pessoal chamando Marty McFly de franguinho. Só que o filme repetiu tanto que acabou entrando no imaginário, na mentalidade, no imaginário dessa geração que cresceu assistindo De Volta ao Futuro na Sessão da Tarde,
que franguinho é covarde. What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? Chicken! McFly! Nobody calls me chicken. Bom, mas nesse caso ainda não aconteceu, né? Ninguém colocou na dublagem que o pessoal chama as garotas de frango ou de galinha. Então, quando tem a parte do restaurante que fala, coloca lesbian chick em my linguine, coloca uma galinha lésbica no meu linguine e deixa ela chata, não deu para ser traduzido direito. Ah, tá, senhora Kennedy. Mas alguns dos executivos estavam dizendo que talvez a gente... Talvez seja melhor uma estratégia diferente da que usamos pro Indiana Jones. Foda-se o Indiana Jones. Coloca uma mulher lésbica e sem graça. E aqui nós entramos na parte mais fantástica do episódio, e não tem nada cultural para ser explicado. A Disney estava fazendo seus filmes lacradores, são todos a mesma coisa, e eles tinham lá um cristal mágico de inteligência artificial do Lacristal, né, o cristal lacrador. Como a Kathleen Kennedy recebeu muitas cartas negativas, só por birra ela usou o cristal lacrador para fazer mais e mais filmes lacradores, que era a mesma coisa. E no final, quem estava mandando todas as cartas que fez ela fazer filme ruim por birra era o Eric Cartman. Aí, como o Lacristal foi usado demais, ele abriu um portal para um outro universo, onde trouxe a Kathleen Kennedy, que é uma versão do Eric Cartman, ou então a fusão da Kathleen Kennedy com Eric Cartman, se você preferir. A Kathleen Kennedy / Eric Cartman se livrou da Kathleen Kennedy original e jogou ela no universo 216B. Lá no universo 216B, quando ela soube que o Cartman foi para lá, começou a correr atrás dele e ele ficou desesperado para fugir dela. Ele até tenta se esconder na casa da Butters, versão mulher empoderada e não padrão, mas a Kathleen Kennedy segue ele até lá. Enquanto isso, o pessoal com diploma universitário fica protestando que os faz-tudo se tornaram bilionários e o Randy, todo desiludido, vai ter uma conversa com a Shelley, a filha dele, e fala preocupado com o futuro dela, que ele não quer que ela vá estudar, que faça faculdade e que ela aprenda alguma coisa útil, algum trabalho manual para ter um emprego no futuro, onde as máquinas, a inteligência artificial faz todo o trabalho intelectual. Isso não está um problema muito grande aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso já está começando a chamar a atenção. Finalmente as duas tramas se fundem, com o Randy e todos os outros universitários chorando as mágoas no boteco, com cartazes anticapitalistas, e o Bob Iger aparece procurando o Eric Cartman. Então, finalmente, a gente tem o ponto que ele fala que tudo é culpa da Kathleen Kennedy. E aí o pessoal que está revoltado pelos seus fracassos aceitam e todo mundo passa a culpar a Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy é culpada de todos os problemas. E vamos falar a verdade, se você fica assistindo canais e sites de cultura pop, que nem o nosso, até parece que a Kathleen Kennedy é culpada de todos os problemas do mundo. É tudo culpa da Kathleen Kennedy? Isso é tudo culpa da Kathleen Kennedy? Quem é Kathleen Kennedy? E aí no final, numa conversa civilizada, eles chegam à conclusão que foi uma coisa mútua, né? Os fãs haters foram criados exatamente pela turma que chamava os fãs de haters, e o pessoal começou a lacrar demais por birra contra os fãs haters que eles próprios criaram. Aí eu reclamo um pouquinho disso, ficou meio que corrido, não foi explorado muito bem. Eu até concordo com isso. A chamada lacração que o pessoal diz já existe há mais de uns 10 anos, mas ela pegou mesmo em 2016 com o filme das Caça-Fantasmas, que o filme foi realmente muito ruim. Aí o pessoal começou a empurrar a narrativa dos fãs haters e o filme deu um lucro por causa disso.
gente indo lá de birra, e deu que isso daí pareceu uma boa ideia, e foi uma boa ideia. Durante um bom tempo, falar que o filme estava sendo atacado por haters estava dando um apoio enorme para os filmes e dando dinheiro. Até que começaram a realmente surgir os haters. O pessoal começou a fazer blogs, canal de YouTube só de hater e ganhando dinheiro com isso. E nós chegamos a um ponto onde as pessoas estão chamando isso de guerra cultural. E nesse quesito eu acho que o South Park não explorou isso daí o tanto quanto que podia e o quanto que devia. No final, realmente eu acho que precisava mesmo ter tido um arco assim, com uns 8 episódios para explorar todas as ideias. E nesse final ficou que o Randy Marshall se juntou com o Bob Iger para fazer umas 2 piadinhas por cima sobre o multiverso, para abrir um portal para trazer a Kathleen Kennedy de verdade com o Hugh Cartman e ficar todo mundo feliz, e a Kathleen Kennedy pede desculpas. Eu sei que você tem zelo pelas criações da Disney. Desculpa se eu fui responsável com as coisas que você ama. Foi por simples preguiça. Acho isso mais uma projeção do que uma crítica ou uma piada, mas o pessoal que tem o desejo de que a Kathleen Kennedy apareça e faça um pedido de desculpas em públicos, como fazem lá no Japão, Coreia, coisa assim. E aqui eu lembro aquilo que eu falei no começo, de que muita gente que andou fazendo vídeo sobre esse episódio não assistiu o episódio, principalmente falando que o South Park acabou com a Disney e que a Kathleen Kennedy foi humilhada. Na verdade, eles não fazem muito piada com a Disney. Eles não pegaram muito pesado com a Disney. Já tem episódios onde eles foram muito mais agressivos contra a Disney. E o episódio termina com a Cartman Kennedy de volta para o universo 5429F, acordando na cama dela, um lugar completamente infernal, ao mesmo tempo com referências da Disney, e falando para a mãe dela que teve um pesadelo horrível e que estava num lugar onde nada tinha a ver com nada, exatamente como o Cartman no começo do episódio. Uma coisa que eu gostei bastante é que eles nem foram contra a diversidade, nem foram contra o multiverso. Eles sempre explicam e batem na tecla que o problema é fazer isso com preguiça, sem ter um motivo, razão ou circunstância que faça sentido, simplesmente por pura condescendência, e muitas vezes acabando sendo mais machista, homofóbico, transfóbico, racista e tudo mais que os tais fãs que eles ficam reclamando. E nesse ponto eu chamo eles de preguiçosos, porque eu acho que não foi bem trabalhado, podiam ter feito mais, não fizeram, e ficou com aquele gostinho de quero mais. Mas não de quero mais porque eu gostei, quero mais. Quero mais porque ficou a sensação de que faltou alguma coisa e está incompleto.